Boa noite, irmãos. Gostaria de saudá-los em nome do Senhor Jesus Cristo e com alegria convidá-los para a mensagem nesta noite. Como temos combinado com vocês, sempre que celebramos a ceia do Senhor, nós vamos analisar uma narrativa da paixão. E nessa ocasião, leremos Mateus capítulo 27. Dos versos de 1 a 10. Eu quero agradecer a presença de todos vocês nesta noite. Deus nos trouxe, irmãos, até aqui e como igreja nos reunimos nesse momento para celebrar o seu nome. Mas também agradeço a presença de algumas pessoas que nos visitam nessa noite. São muito bem-vindos, Deus abençoe vocês. E nós sentimos alegria em recebê-los aqui nesta noite. Tá bom? Fique de cá o nosso abraço e toda a nossa consideração. Vamos ler, irmãos, para a mensagem. Mateus 27, dos versos de 1 a 10. Diz assim o texto sagrado. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. É aqui a leitura. Queira Deus, irmãos, aplicá-la em nossos corações. Vamos orar mais uma vez e assim pedir a direção do Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer porque em Cristo Jesus temos acesso a Ti e podemos nos aproximar do Senhor. Certos de que o Senhor não nos rejeita, pedimos em oração direção, discernimento, entendimento na compreensão da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, tenha liberdade nessa noite para nos conduzir à compreensão das Escrituras. Abençoa-nos, estenda boa mão sobre nós, Igreja de Deus, e fortaleça-nos na fé que há em Jesus Cristo. Em nome de quem, com gratidão, oramos. Amém. Irmãos, nós chegamos agora, capítulo 27 de Mateus,
a ocasião em que a liderança religiosa de Israel entrega Jesus a Pilatos, o governador, com a intenção, obviamente, de matá-lo. E nesse ínterim, enquanto se dá a entrega de Jesus Cristo a Pilatos, Mateus, inclusive somente Mateus, dentre os evangelistas, relata o que aconteceu com Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus Cristo. E nesse incidente, irmãos, nós podemos ver aqui a grande manifestação da iniquidade, a grande manifestação da injustiça, a grande manifestação da perversidade, da maldade humana. E gostaria de, juntamente com vocês, observar aqui nesse texto o que a iniquidade é capaz de fazer, o que o pecado tem poder de fazer na vida do ser humano. Mas antes de observar especificamente o que o texto diz para a gente nessa noite, e analisar a partir desse tema, ou seja, a iniquidade e as suas faces, é necessário que a gente leve em consideração o propósito autoral, o que Mateus pretende dizer aqui com essa narrativa. Nós já temos comunicado com vocês, irmãos, que a messianidade de Jesus de Nazaré é o foco mateano, é o foco que o evangelista Mateus tem em mente quando escreve, ou seja, Jesus de Nazaré é o Cristo que Deus prometeu. Inclusive, temos observado que nas narrativas da paixão, as palavras de Deus do Antigo Testamento têm se cumprido na vida de Jesus, o Galileu, na vida de Jesus, o Nazareno. Essa narrativa não é diferente. Se vocês puderam observar na leitura textual, nós vimos, que o que aconteceu na vida de Judas, na vida daqueles sacerdotes, aconteceu com o cumprimento da palavra do Senhor. Então tudo estava dentro dos propósitos divinos, e Jesus, de fato, é o Messias que Deus prometeu desde os tempos mais remotos para a salvação de todo aquele que crê. Hoje, nós, ao observarmos o que as Escrituras nos dizem sobre esse assunto, firmamos fé e confiamos que de fato Ele é o Cristo, que por meio dele Deus nos aceita e nele há perfeita redenção, salvação e perdão de pecados. E gostaria de convidar vocês nessa noite a contemplar mais uma vez, como as Escrituras se cumprem, como Deus manifesta o seu nome, a sua glória, a sua majestade, o seu poder, a sua bondade, a sua benignidade na pessoa de Jesus Cristo. E se você ainda não se encontrou verdadeiramente com Cristo Jesus, tem a oportunidade nesta noite de fazê-lo, de se render a Deus que providenciou o meio de salvação na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Mas por outro lado, irmãos, eu quero contemplar com vocês aqui algo que é muito sério, O que aconteceu na vida de Judas Iscariotes é algo terrível, tenebroso, que deve nos chamar bastante atenção. Ele foi um homem que andou com Jesus, que viveu como mestre, mas o traiu, e essa traição lhe trouxe terrível remorso no coração, a ponto de, ao sentir uma profunda culpa, o homem tirar a sua própria vida, digamos assim, segundo a passagem. A grande lição que podemos aprender desse texto, como verdade textual, é que a iniquidade, irmãos, ou o pecado, se desponta como um grande prejuízo na vida humana. É um grande mal, é terrível aquilo que os homens são capazes de fazer. A iniquidade, ela pode tomar o homem de tal forma que ele age de maneira cega, que ele age sem se conscientizar do que está fazendo, sem perceber as consequências das suas atitudes, E nisso, irmãos, quero levar vocês a observar nessa passagem
o cuidado que nós precisamos ter em relação a essas questões, né? O pecado, ele pode nos dominar absolutamente, de forma que nós, sem percebermos, estamos fazendo aquilo que desagrada a Deus, estamos agindo como perversos, como iníquos, como injustos, e obviamente não é do nosso feitio, igreja de Deus, agir assim. Por isso que é necessário que a gente observe a realidade da iniquidade na vida das pessoas e o que as pessoas são capazes de fazer por causa do pecado. E assim, nos policiar, orar, vigiar, a fim de vivermos uma vida santa diante do nosso Deus. Nenhum de nós está imune, embora hoje já regenerados do poder do pecado. Nós precisamos, irmãos, estar atentos, porque a glorificação ainda não é real, ela ainda não ocorreu. Estamos aguardando um dia, aquele dia em que Jesus volta e nós estaremos para sempre com Ele. Daqui até lá, devemos observar a maldade do pecado, a sua intensidade, o que ele é capaz de fazer na vida dos homens, e assim, viver de maneira sóbria, irmãos, diante de Deus, né? Para que Deus seja glorificado em nossas vidas e em nossas atitudes. Lembre-se, a iniquidade se desaponta, ou se desponta, como um grande prejuízo na vida da raça humana. Veja aí, então, como é que nós vamos dividir o texto e observar essas verdades aqui. Em primeiro lugar, veremos dos versos de 1 a 5 que a iniquidade se desponta para a tragédia. A perversão na vida de Judas, irmãos, o levou a um fim trágico, a um fim tenebroso. Em segundo lugar, dos versos de 6 a 8, nós veremos que a iniquidade se desponta em falsa piedade. Aqueles líderes religiosos, perversos, iníquos, agiram de forma cega, sem perceber, né, bem propriamente o que estavam fazendo. E em terceiro e último lugar, versos 9 e 10, a iniquidade se desponta sob o controle divino. Embora a maldade seja algo real, ela não foge do controle do poder divino. Deus um dia dará fim a todo o mal que se encontra no mundo e nada acontece fora do seu controle. Isso deve, obviamente, nos estimular e procurarmos, irmãos, viver em santidade na presença do Senhor, sabendo que Ele tem tudo em suas mãos. Então, levando isso em consideração, vamos ver aí, em primeiro lugar, a iniquidade se desponta para a tragédia. Veja aí, vamos fazer a releitura do texto e assim procurar aprender algumas coisas aqui que a passagem nos ensina. Em primeiro lugar, verso de número 1, nós observamos aí o seguinte: de manhã cedo, todos os chefes de sumos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Nós vimos, finalzinho do capítulo 26, que já era alta madrugada, o galo cantou, e o canto do galo fez Pedro relembrar daquilo que Jesus Cristo havia dito para ele, que iria negar ao Rei da Glória antes que o galo cante. Então já é madrugada, né? Há uma penumbra no ambiente, o dia já está amanhecendo. Depois de ser condenado pelo Sinédrio, Jesus aguarda o que esse pessoal fará com ele, não é? E aí o texto diz para a gente que esses líderes religiosos, toda a promotoria ligada ali ao Sinédrio, irmãos, tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Se a gente faz a leitura natural do Evangelho, nós observamos que esses homens já tinham como objetivo matar a Jesus desde antes, né? Observe, irmãos, por exemplo, capítulo 12, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor.
capítulo 12, 14. Então, os fariseus saíram e começaram a conspirar. É a mesma palavra no original que nós lemos aqui no capítulo 27, de tomar uma decisão. Conspiração. Quando você chega no capítulo 22 agora, versículo 15, novamente a palavra reaparece. 22:15 diz assim: mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei... Não, desculpe, estou lendo outro versículo. 22:15 agora. Então, os fariseus saíram e começaram a planejar, mesma expressão, né? Um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Aqui, quando os líderes religiosos em Israel, os chefes dos sacerdotes, tomam a decisão de condenar Jesus, o termo aí se refere a um complô. Eles se reuniram, como desde antes vem se reunindo, conspirando contra Jesus de Nazaré. E agora, irmãos, chega o momento em que eles estavam aguardando, um momento decisivo, de realmente entregar Jesus à morte. Só que, para dar legalidade àquilo que pretendiam fazer com Jesus Cristo, segundo o versículo aí do capítulo 27, diz que eles entregaram a Pilatos, o governador, como vocês puderam observar, né? Veja aí o verso 2. E amarrando, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Observe, irmãos, que esses homens amarraram Jesus Cristo. Aí eu pergunto para vocês, por quê? Qual mal o Senhor Jesus Cristo poderia causar? A ponto de ser amarrado, a ponto de ser levado, como se nos dias de hoje, com algemas, né, nas mãos. E sai o Senhor Jesus Cristo, então, sendo conduzido a Pilatos, o governador. Jesus Cristo, irmãos, não aparentava nenhum perigo. Ele era o rei da glória. Ele não era nenhum criminoso, nenhum assassino, nenhum sicário. Jesus Cristo não era um revolucionário. Jesus Cristo não ameaçava ninguém, mas esse pessoal amarrou Jesus. E o objetivo aqui, claramente, é para dar a impressão a Pôncio Pilatos de que Jesus Cristo era um homem perigoso. Amarra o Senhor, sim, tem um propósito, né? Vamos levar o prisioneiro. Amarra o Senhor e levam-no e o entregam a Pilatos, o governador. Então, eles chegam aqui agora ao fim de seu complô, ao fim de tudo aquilo que eles vinham maquinando contra o Senhor Jesus Cristo, né? E o texto nos diz que ele é levado a Pilatos, o governador. Pilatos, irmãos, como procônsul naquela região, ele tinha poder de vida e morte sobre os seus governados, à parte ao apelo de César, né? Que a lei romana garantia ao cidadão romano um apelo a César. Fora isso, Pilatos tinha poder e controle sobre a vida das pessoas. Aquele que ele condenasse à morte morreria. Aquele que ele absolvesse seria, portanto, absolvido, né? Judéia e Samaria foram constituídas uma província romana governada por um procurador. E esse procurador, né, era Pilatos. Pilatos governou ali a Judéia durante 10 anos, do ano 26 depois de Cristo ao ano 36 depois de Jesus Cristo. E ele era um homem, não segundo alguns escritos seculares, homem mau, perverso, que não estava nem aí com a liderança de Israel, mas por causa disso foi repreendido por César. E aí ele começou a ser mais cuidadoso com as questões do juízo, com as questões ali de seu governo na região da Palestina. E agora, irmãos, a partir do versículo de número 3, Mateus, como que querendo colocar um incidente paralelo ao outro, ele nos diz aí o que aconteceu com Judas Iscariotes a partir do versículo 3. Só relembrar aqui para vocês que o principal interesse de Mateus nessa passagem é continuar o tema do cumprimento, certo? De que não só a morte de Jesus, mas os principais eventos em torno dessa morte foram profetizados nas Escrituras. Então, tudo está acontecendo aqui, irmãos, dentro do controle absoluto de Deus.
E a gente poderia olhar para essa cena e ver, será? Jesus sendo amarrado, Jesus vai para lá, vai para cá, sob o poder desses homens, e a gente fica perguntando, será mesmo? E aí, irmãos, as Escrituras, de acordo com os apóstolos, nos mostram que a cada passo que o Senhor Jesus Cristo dava em triunfo. Tudo estava sob o seu controle, nada podia fugir do seu domínio naquela circunstância. Então, nem as lágrimas de Pedro, que nós vimos no mês passado, né? Nem o remorso de Judas podem remover a culpa deles. Eles estão diante de Deus, irmãos, como responsáveis e haverão de prestar contas ao Rei dos Reis, né? Nós damos graças a Deus, porque Pedro, ele chorou amargamente o seu pecado e foi restituído ao ministério apostólico, né? Por outro lado, Judas se matou em profundo remorso e então recebe logo de cara o juízo de Deus sobre si. Veja só o que acontece aí no versículo de número 3, e vamos acompanhar a passagem. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, então, quando Judas observou aquela cena e percebeu que Jesus, amarrado, estava sendo levado a Pôncio Pilatos, veja o que aconteceu. Foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Como os irmãos sabem, havia um acordo entre os líderes religiosos e Judas, né? Judas havia recebido 30 moedas de prata para entregar Jesus. E nós já vimos nas narrativas anteriores que com um beijo ele entrega o Senhor Jesus Cristo. Mas agora, irmãos, quando percebe que o Senhor Jesus Cristo está sendo levado à morte, que o Senhor Jesus Cristo fora condenado, o seu coração se enche de remorso. Isso aqui é importante a gente levar em consideração, irmãos, porque Judas, ele não prestou atenção nas consequências das suas ações. Nós não sabemos basicamente qual foi o motivo que levou Judas a entregar Jesus, né? Mas o que a Bíblia nos diz é que Judas, irmãos, era ladrão. Ele era quem carregava a bolsa dos apóstolos. João vai dizer que quando aquela mulher derramou um perfume inteiro na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Judas se indignou e disse: esse dinheiro, esse perfume poderia ser vendido, né? E o dinheiro ser dado aos pobres. Mas, segundo João, Judas não estava interessado com pobres. Ele falou isso porque era ladrão, porque ele queria tirar o seu, né, daquele tesouro ou daquela bolsa dos apóstolos. Então entrega Jesus Cristo por dinheiro e não percebe as circunstâncias das suas ações. E agora, irmãos, depois de ter pecado, depois de ter traído Jesus Cristo de forma asquerosa, ele tenta resolver a situação, tentando reajustar ou voltar no tempo ou fazer alguma coisa para consertar o seu mal, né? Diz aí o texto que ele, tomado de remorso, correu atrás dos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos para devolver as moedas, né? Como que querendo consertar o mal que fez. Diz: olha, toma suas moedas aqui, libera o homem porque ele é inocente, né? Então, a perversidade, a iniquidade, ela tomou conta da vida de Judas de tal forma, irmãos, que ele não percebeu as consequências de suas ações, consequências tenebrosas de suas ações. Tanto é que Judas hoje é tratado, irmãos, como um personagem asqueroso, né, pela história da igreja. Por exemplo, tem um costume de, no sábado de aleluia, né, a igreja católica queimar o Judas. Pai nenhum tem a coragem de botar o nome do filho de Judas, porque tomou essa conotação. Inclusive, conta a história de que um senhor tentou colocar o nome do seu filho de Judas Tadeu, em homenagem, né, ao seu padroeiro do futebol. E ele não conseguiu botar o nome Judas Tadeu por causa do nome Judas, né? Alguém lá do cartório não permitiu
pensando na integridade daquele que receberia o nome. Inclusive tem uma lei, irmãos, ligada a essa questão. Mas onde é que eu estou querendo chegar? A atitude de Judas, ela se tornou tão perversa, ela se tornou tão iníqua, que hoje ele é tratado como um homem digno de rejeição, né? Não só pela Igreja Católica, mas também pela Igreja de Jesus Cristo, nós, os servos do Senhor. E ele tentou resolver essa circunstância. E aí, irmãos, cabe aqui uma aplicação seríssima para a vida nossa. Nós precisamos estar atentos para viver de maneira santa diante do Senhor, porque depois que a gente peca, não tem como mais consertar. Não tem como mais consertar. Não tem como mais você voltar no tempo. Você pecou, né? Então, para a gente viver de forma agradável na presença do Senhor, devemos estar apercebidos quanto a essa questão. E muitas vezes, irmãos, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já. Depois de um pecado cometido, você fica pensando naquilo no decorrer dos dias, né? Meu Deus, eu poderia tentar consertar isso daqui, mas já era. Não tem mais conserto, né? Não tem mais como. Judas não poderia mais consertar. A situação tomou um rumo, irmãos, que estava fora do seu controle. Diz aí que ele devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas e disse: pequei, pois traí sangue inocente. Judas, embora acompanhando o Senhor Jesus Cristo, decide, irmãos, por causa do dinheiro, entregá-lo. Decide, por causa do dinheiro, virar as costas para ele e ouvir a voz do mundo mal. E ouvir a voz desses líderes religiosos maus, perversos, cedem à tentação, entrega o Senhor Jesus Cristo. Mas olha o que acontece. Finalzinho do versículo 4. Eles retrucaram: que nos importa? Isso é contigo. Você imagina, né? Que situação. Judas chega ali, com o coração cheio de remorso, de culpa, pesado, né? Tenta resolver a situação e os homens respondem assim: o que nos importa? A responsabilidade é sua. Você que entregou sangue inocente, se vira. E geralmente é essa a resposta do mundo para nós, para os homens, quando cedem à tentação, né? O mundo diz: o que a gente tem a ver com isso? Se vira, puxa o tapete, né? Em outras palavras, eles retrucam e dizem: o que nos importa? A responsabilidade é sua, a culpa é sua, não nos envolva com isso daí, nós não temos parte com isso. Então, o triste fim de Judas é relatado aí, irmãos. Diz o texto, né? Que ele jogou o dinheiro dentro do templo. Aqui o verbo traduzido por jogar, ele é forte e mostra que Judas fez isso realmente com raiva, com indignação. Ele joga com toda chateação, né, as moedas dentro do templo. Aí ele sai, vai e se enfoca. O que acontece com Judas é diferente de um genuíno arrependimento. Porque, embora aquele que tem consciência do seu pecado, tem consciência de que ele não pode ser reparado, ele sabe, irmãos, que Deus é o único que pode perdoar. E se entrega, né, a Deus em arrependimento, ou seja, em projeção de mudança de vida. O que aconteceu na vida de Judas foi uma culpa que o tomou de tal forma que o cegou. E ele não pôde encontrar outra saída senão tirar a própria vida. Na verdade, ele queria de alguma forma, irmãos, ser punido. Ele tinha consciência, né, do seu pecado. Ele chega diante dos sacerdotes e diz assim: olha, pequei, pois traí sangue inocente. Então ele esperava uma certa punição. Mas os líderes olham para ele e simplesmente o dispensam, né? Vai embora, nós não temos parte com esse negócio aí, seu não. E ele então dá cabo da própria vida, como querendo aplicar, né, uma punição à sua própria vida. Nós devemos lembrar que os nossos pecados, irmãos, eles precisam ser punidos. Mas damos graças a Deus porque os nossos pecados foram punidos em Cristo. E é por isso que há substituição.
E se os nossos pecados não forem punidos em Cristo, o que nós merecemos é a morte eterna. E hoje é o que, infelizmente, Judas experimenta, né? Por ter virado as costas para Jesus Cristo e recebido a devida punição do seu pecado na sua vida. Ele então joga o dinheiro dentro do templo, saindo foi e se enfoca. Segundo a narrativa de Atos, Lucas vai nos dizer que depois que ele se enfoca, cai, alguma coisa acontece com o seu corpo, que as suas vísceras, irmãos, são derramadas no chão. Você imagina que morte horrível, né? Que esse homem experimentou no fim trágico de sua vida. Para resumir o primeiro ponto, lembrar com vocês, né? A iniquidade se desponta para a tragédia. A iniquidade leva o homem para a tragédia, para um fim trágico, para que o pecado seja devidamente punido na sua vida. E com Deus, irmãos, não se brinca. Isso aqui é uma narrativa que deve fazer com que cada um de nós trema. Com Deus não se brinca. Nós estamos andando com Deus e devemos andar com Deus até o final. Existem muitos que vinham andando com Jesus Cristo e hoje com Ele já não vão mais. Hoje viram as costas para o Mestre. E o fim dele será trágico, assim como foi o fim de Judas. Devemos estar apercebidos para que essas coisas não nos peguem de surpresa. Segunda coisa, vamos ver aí agora a partir do versículo 6, que a iniquidade se desponta em falsa piedade. Olha a atitude, irmãos, desses líderes religiosos aqui em Israel, né? Veja o que acontece aí no versículo de número 6, olha o que eles dizem. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei, ó como nós somos piedosos, ó como nós somos pessoas que observam a lei, ó como nós nos preocupamos com as coisas sagradas. Então, é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro. Olha que situação, irmãos. É contra a lei colocarmos o dinheiro no gasofilácio, né? Aqui é a palavra tesouro. Visto que é preço de sangue. Nós somos piedosos. Nós não podemos fazer uma coisa dessa, né? Conforme Deuteronômio capítulo 23, 18, os chefes dos sacerdotes recusaram-se a permitir que o dinheiro de sangue manchasse o tesouro, manchasse o gasofilácio. Mas, irmãos, isso aqui é a verdadeira falsa piedade. Por quê? Eles tiraram do próprio cofre, eles tiraram do próprio gasofilácio dinheiro para matar Jesus. E agora não recebe o dinheiro de volta, porque agora o dinheiro está manchado de sangue. Mas não estava manchado quando eles entregaram o dinheiro para Jesus. Né? Oh, como nós somos piedosos. Bem falou o Senhor Jesus Cristo sobre essa liderança. Recue comigo aqui, irmãos. Capítulo 23. Veja o versículo 24. Verso 24, diz assim, guias, Jesus falando, né, em relação à liderança religiosa de Israel, guias cegos, vocês comem um mosquito e engolem o camelo, guias cegos. Ai de vocês, verso 25, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Não é lícito receber esse dinheiro. Mas os filhos do diabo tinham acabado de entregar Jesus com aquele dinheiro à morte.
e não haviam percebido, né? Verso 26, fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Falsa piedade. É o que a iniquidade faz o homem praticar. A iniquidade cega o homem, irmãos, que ele então age em falsa piedade. E olha, isso aqui não está muito longe de nós não, viu? Não está muito longe de nós não. Tem muita gente que arrota piedade, que arrota santidade, que se reúne nos finais de semana para celebrar o nome de Deus e mostra como eles são santos. Mas no decorrer da semana, irmãos, fazem maldades no secreto. Estão fazendo coisas debaixo do pano. E aqui é importante a gente notar, porque muitos deles nem percebem da força e o poder da iniquidade na vida deles. É claro que muitos percebem e fazem de maneira descarada. Um dos meus alunos me contou uma história que eu preciso relatar aqui para vocês. Eu acho que eu também já contei em outras ocasiões. Esse rapaz é de uma dessas igrejas aí, né, pentecostais, e estava servindo a igreja como obreiro, como pastor. E servindo a igreja, ele precisava completar certa cota para receber o seu salário no final do mês. Cota de gente vindo para a igreja, né? E aí, chegou no final do mês, ele não conseguiu cumprir a cota. Isso aconteceu numa igreja aqui de Vitória da Conquista, para não ir muito longe, né? Ele não conseguiu cumprir a cota. E então, o poderoso pastor, ou pastor mor dessa comunidade, né, chega para pagar esse pastor e diz assim: olha, você não atingiu a cota, então você não vai receber seu salário. Aí ele disse assim: mas pastor, durante esse mês eu me preocupei com as almas. Meu objetivo era pregar o evangelho a essas pessoas, para conduzi-las à salvação. Mas já que você não cumpriu a cota, você não vai receber seu salário no final do mês. Aí ele diz assim: mas pastor, eu tenho família para alimentar. E então o pastor mor chega para ele e diz assim: alimente a sua família com as almas que você conquistou. É o que a iniquidade faz com os homens. A iniquidade leva os homens a fazer esse tipo de coisa, né? Homens que na televisão se aparentam bonitos por fora, elegantes, santarrãos, mas praticam esse tipo de coisa absurda. Eu poderia aqui citar algumas outras coisas, irmãos, mas a aplicação para a gente fica nesse sentido, né? Devemos estar apercebidos para que não vivamos uma falsa piedade, mas uma piedade real, uma vida santa na presença do Deus Todo-Poderoso, né? É contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Agora veja o que eles decidem. Versículo de número 7. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para cemitério de estrangeiros. Só, se a gente trouxer esse dinheiro para cá, nós vamos manchar o gasofilácio. É dinheiro de sangue. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse dinheiro aqui e vamos agir para o bem público. E vamos fazer uma obra social. É o que eles fizeram. Por quê? Naquela época, a piedade em Israel se caracterizava basicamente em duas coisas. A primeira era dar esmolas e a segunda era sepultar indigentes. Quando alguém fazia isso, era de uma grande piedade. Então o que eles fazem? Nós vamos recolher esse dinheiro, vamos comprar um campo
E quando vier um estrangeiro morrer por aí, o que a gente faz? Pega esse cidadão e sepulta, né? Coloca ele nesse campo que vamos comprar. Então, verso de número 7. Decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para cemitério de estrangeiros. Por isso, Mateus diz, olha a nota, ele se chama campo de sangue até o dia de hoje, ou seja, até o dia que Mateus estava escrevendo esse material. Então, aquele local ficou conhecido. Antes era o campo do oleiro. Era um campo, irmãos, não que o oleiro trabalhava, mas o campo do oleiro era um campo cavado, onde os oleiros iam pegar barro para fazer, então, os seus materiais. E eles, então, compram esse campo com o objetivo de fazer obra social. Observe, né? Que eles tinham acabado de entregar o rei da glória à morte, mas agora se apresentam justos na sociedade. Não é lícito receber esse dinheiro, vamos manchar o gasofilácio. Vamos pegar esse dinheiro, vamos comprar um campo e fazer obras sociais. Tem muita gente que se esconde, e esconde a sua iniquidade por trás de obras sociais. Hoje em dia tem muita gente que faz esse tipo de coisa para tentar transparecer piedade. Tem igreja hoje que não prega mais o evangelho, mas vão dar o sopão para o povo. Vamos sair por aí, né? Entregando o sopão para que de alguma forma ele possa esconder o mal que há no seu coração. Assim estavam, infelizmente, esses homens, né? E aí, por último, irmãos, para a gente chegar à conclusão, versos 9 e 10, a iniquidade se desponta sob o controle divino. Embora tudo isso se manifeste como algo mau, como algo perverso, está tudo dentro do controle de Deus. Por que é necessário a gente saber disso? Versículo de número 9, né, diz aí: então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Então, nisso, Mateus vê um cumprimento das Escrituras, como que dizendo assim, olha, isso está acontecendo dentro do controle divino, né? Nada foge das suas mãos, nada foge do seu poder. Agora, se os irmãos repararem direitinho, vocês vão perceber que não há uma citação literal aqui desses versículos no profeta Jeremias, né? Versículo 9, você tem: tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi avaliado pelo povo de Israel. Essa passagem você vai ter em Malaquias. E aí, algumas... Malaquias? Zacarias, desculpe. Zacarias. E aí alguns conjecturam, né? O que está acontecendo? Por que Mateus colocou Jeremias se essa passagem está em Zacarias, né? Aí existem algumas explicações, né, digamos assim. A primeira é que Zacarias, irmãos, era alguém, ou o profeta que encabeçava os profetas posteriores, né? Então, ao citar Jeremias, ele estaria fazendo referência a todos os profetas, de alguma forma, posteriores. Mas também existe uma outra explicação, que eu acredito ser a mais ajustada, segundo a realidade, é por causa do versículo 10. No versículo 10, você não encontra isso em Zacarias, mas você vai ver uma alusão a Jeremias, quando diz assim: e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. E aí, levando isso em consideração, para a gente deixar muito bem fixo aqui, o que significa essa citação, abra lá, Jeremias capítulo 19 é o texto que Mateus está fazendo alusão aqui. Nós vamos ver rapidinho e assim concluiremos a mensagem dessa noite. Capítulo 19, irmãos. Nós temos aqui uma ligação linguística, né? Que é o sangue de inocentes. Veja 19:4. Diz assim: porque eles abandonaram e profanaram este lugar, oferecendo sacrifício a deuses estranhos, que nem eles, nem seus antepassados, nem os reis de Israel conheceram, e encheram esse lugar com sangue de inocentes. Nós temos também a ligação linguística
e temática, que inclui aqui, dar nome ao lugar associado dos oleiros, versículo de número 1. Assim diz o Senhor: vá comprar um vaso de barro de um oleiro, leve com vocês alguns líderes, está vendo? Do povo e alguns sacerdotes. Então, esses líderes do povo estão indo comprar um campo, né? Aqui, ou um vaso de barro do oleiro. E lembrar que aquele campo do oleiro, na verdade, era só o barro que eles tiravam para fazer as suas peças, né? Também, irmãos, versículo de número 6, nós temos aqui o vale da matança, denotando violência, derramamento de sangue, veja aí. Por isso, certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar Tofete ou vale de Bet-Menom, mas vale da matança, onde o sangue é derramado. Assim, o lugar será usado como cemitério. Veja aí, versículo 11. O que diz aqui? E diga-lhes, assim o Senhor dos Exércitos diz: como se quebra um vaso de oleiro, que não pode ser mais restaurado, quebrarei este povo e esta cidade, os mortos em Tofete serão sepultados, até que não haja mais lugar. E aquele lugar que os líderes religiosos compraram se tornou, né, o local onde eles sepultavam os seus mortos. Então observe aí que há uma ligação, uma alusão ao profeta Jeremias, capítulo 9. E a referência a Jeremias, 19, fornece igualmente alguns paralelos para as nossas vidas. Por exemplo, Mateus vê em Jeremias 19, irmãos, não apenas diversos paralelos verbais e temáticos com a traição de Jesus, mas também um padrão de apostasia e rejeição que deve encontrar seu cumprimento derradeiro na rejeição de Jesus. É como que Mateus estivesse dizendo assim: tudo isso aconteceu na vida de Judas, mas a alusão que eu faço de Jeremias é um cumprimento derradeiro na rejeição completa de Jesus sobre a vida de todas as pessoas. Isso significa, irmãos, que a rejeição de Judas, né, é, na verdade, uma lição, digamos assim, a fim de que nós estejamos apercebidos para não rejeitar Jesus como rejeitou Judas. E aí o que fica para a gente, concluindo aqui, algumas aplicações para as nossas vidas, né? Nós já falamos alguma coisa no decorrer do texto, mas é bom repetir aqui. A iniquidade pode se manifestar de tal forma que cega os homens. Devemos procurar viver sóbrios e cuidadosos diante de Deus, pois quando pecamos, não podemos voltar atrás. Às vezes a gente faz as coisas, irmãos, sem pensar, e aí o pecado vira um acidente. Mas depois que a gente peca, nós não temos como voltar atrás. Então, por isso que a vida cristã, ela é uma vida policiada. Devemos sempre nos avaliar, a fim de que não sejamos tomados, irmãos, pelo poder da iniquidade, pelo poder do pecado, e viver de maneira santa na presença do Senhor. O nome de Jesus Cristo muitas vezes é blasfemado, porque os cristãos não vigiam, porque os cristãos não se policiam, né? E aí cometem as atrocidades que fazem, e o nome de Jesus Cristo é sempre blasfemado com o comportamento dessas pessoas. Segunda coisa, toda injustiça está sob o controle de Deus. Nada no mundo acontece fora do seu domínio. No tempo devido, irmãos, Deus dará um fim à iniquidade e tudo se ajustará. Aqui é importante a gente levar isso em consideração. Nós vemos as mazelas, o mal do mundo, e pergunta, né? Até quando, Senhor? Nós não sabemos quando, mas sabemos que vai acontecer, né? Deus um dia dará fim a todo mal. Sabe o porquê disso, irmãos? É para a gente se encorajar, é para a gente saber que esse mundo é mau e a tendência da malignidade é cada vez mais aumentar, mas tudo está dentro do controle divino. No fim, ele dará justo juízo sobre os homens e sobre a iniquidade.
E em terceiro lugar, é bom sempre a gente tocar nesse assunto, né? Quem rejeita Jesus Cristo, abraça a tragédia. Judas é um exemplo para todos aqueles que andavam com o Mestre, mas agora estão longe dele. A ruína se aproxima. Eu conheço pessoas que andavam conosco, que eram pregadores da palavra, né? E hoje viram as costas descaradamente para Jesus Cristo. O inferno se aproxima. Com Deus não se brinca, irmãos. E tem muita gente fazendo isso daí e ainda se diz de consciência pesada, como Judas vivia, né? Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que a gente não entre no mesmo caminho. Senhor Deus, nosso Pai, eu peço misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, a viver em integridade diante do Senhor. Esse relato do que aconteceu na vida de Judas nos assusta. É tenebroso. Mas também nos mostra, ó Deus, que com o Senhor não se brinca. Então nos dê força, nos dê poder, capacidade real para continuarmos firmes na presença do Senhor até o fim. Tenha misericórdia daqueles que viraram as costas para o Senhor. Ainda peço por eles, a fim de que o Senhor seja gracioso. Mas se continuarem endurecidos, ó Deus, faça cumprir seu justo juízo sobre eles. Olhe para nós com olhar de bom grado e tenha misericórdia, a fim de que nós não andemos nos mesmos caminhos. Muito obrigado por essa noite, pelo tempo que passamos aqui, com os cânticos, as orações. E agora também, ó Deus, com gratidão, vamos celebrar a ceia. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, vamos então para a ceia.